o amor de Deus para com o pecador, né? Para com aquelas pessoas que se afastam do caminho do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queria mostrar também o arrependimento, né? Quando a pessoa se arrepende, né? Aqui um jovem, a palavra nos fala de um pai que tinha 2 filhos, né? O mais moço, né? O mais novo. Não era o primogênito, né? O primogênito é o primeiro, né? Era o mais moço. E ele achou de pedir a sua parte ao pai, porque a parte sempre ela é dada quando o pai falece, né? Aí que os filhos tomam conta do que é do pai, né? Mas só que ele se antecipou àquele jovem, né? O pai não levou em conta, né? Porque o pai podia ter levado em conta, não, meu filho, né? Já não está na hora de dividir ainda as partes ainda, né? Ela não tinha falecido nem nada, né? Mas o pai mostrou amor ali para com o filho, aleluia. Pegou, repartiu logo, né? Ia ser deles mesmo, né? Era deles mesmo, o pai não ia dar para outros, né? Então o pai repartiu, pensando que ele ia ficar lá com ele mesmo, né? Mas só que o rapaz já estava com o pensamento de ir embora, né? E a palavra de Deus nos fala, a parábola, Jesus falando que ele pegou tudo que ele tinha e partiu para outra terra. Foi para ali, para outra terra, outro país, né? E a palavra de Deus nos fala que esse jovem, ele gastou tudo que tinha, né? Gastou tudo que tinha. E naquele país teve uma grande fome, né? Aleluia. E ele se sentiu de procurar trabalho naquela cidade. E o trabalho que ele arrumou ali foi cuidar de porcos, né? E ele foi ali para cuidar dos porcos. Que a gente vê aqui na palavra de Deus, eu meditando nesta tarde, e quando a pessoa se afasta do caminho do Senhor, ele só desce, né? A palavra de Deus nos fala que ele só desce, tudo vem acontecendo para baixo, ele já não começa, né? E aqui esse rapaz não está simbolizando as pessoas que deixam os caminhos do Senhor, né? Ele trabalhava bem, né, com seu pai. Eu creio que tinha tudo ali na fazenda, tudo de fartura, o alimento, né, na hora certa, a mesa cheia de alimento, né? Mas ele decidiu deixar tudo aquilo e foi-se embora, né? E a palavra de Deus nos fala que ele, ali naquela cidade, naquele país onde ele estava, houve uma grande fome e ele precisou de trabalhar, né? E o único lugar onde ele arrumou foi cuidar dos porcos, né? Eu creio ali também que a fome era tão grande que a palavra de Deus nos fala que ele tinha até vontade de comer, né, aqueles alimentos que davam para os porcos, por causa da fome, né, que estava vendo ali. Não tinha o alimento, né? Não tinha o alimento. E a palavra de Deus nos fala que ele sentia vontade, até quem sabe aquela alimentação que vinha para os porcos, ele sentia vontade de comer. E foi quando ele, já nessa situação, ele se lembrou do seu pai, da casa do seu pai, né? Antes ele nem se lembrava da casa do seu pai, mas a parábola que Jesus narrando fala que ele caiu em si, né? Caiu em si, na casa do meu pai. Ele começou a se lembrar dos dias bons, né, da casa do seu pai. Tinha com fartura, né?
comia a hora que queria, né? Porque quando tem um alimento, né, muitas vezes não dá nem fome na gente, né? Sabe que na hora, quando bater a fome, vai lá na geladeira, tem aquela comida gostosa, né? Então muitas vezes nem dá fome, né? Agora quando não tem, parece que a fome aumenta mais, né? Parece que ela aumenta de uma maneira que a gente procura e não encontra, né? Mas quando tem, a gente já até, depois eu como, não estou nem com fome, né? Eu me lembro que quando eu servi no rancho, né? Passei a trabalhar no rancho, e lá era no meio da comida, nem me dava fome, né? Às vezes os colegas até diziam para mim: rapaz, come, rapaz. Não estou com fome, não, sabe? Aí eu vinha na sexta-feira, quando chegava na segunda, a barriga já estava preparada para comer aquelas comidas, que durante o fim da semana eu já nem me alimentava quase, porque sabia que ia lá para o meio da comida mesmo, né? Então, esse jovem, ele estava num lugar onde o alimento era raro, não tinha o alimento, e dava vontade dele até comer os alimentos que eram levados para os porcos, né? Mas ele caiu em si, se lembrou da casa do seu pai, né? Poxa, se eu voltar lá para a casa do meu pai, eu vou dizer para ele que eu nem que ele me trate mais como um filho, né? Que ele me trate menos como os seus trabalhadores, porque são os trabalhadores também já se alimentavam bem ali na casa do pai dele, né? E ele ficou pensando: poxa, ele me tratar menos como o seu trabalhador, para mim está muito bom, né? Já gastei tudo que eu tinha, né? Não tenho mais nada lá, né? Ficar mesmo trabalhando para ele já é grandes coisas. E a palavra de Deus nos fala aqui que ele caiu em si e se levantou, né? Glórias a Deus. Não, agora largar tudo isso e vou voltar para a casa do meu pai, né? O homem se levantou, caiu em si, né? E a palavra de Deus nos fala que ele largou aquilo, largou e voltou para a casa do seu pai, né? Mas mais interessante, Jesus explicando aqui, aleluia, que o seu pai estava aguardando a volta dele, né? A palavra de Deus nos fala aqui que ele estava morto, né? Aleluia, estava morto perante o seu pai, ele estava morto, né? O pai já tinha ido embora, não sabia se ia voltar ou se não, né? Mas a palavra de Deus nos fala aqui que quando ele voltou, quando o seu pai avistou ele, né? O seu pai nem esperou, o seu pai saiu correndo, aleluia, reconheceu o seu filho, né? Glórias a Deus. Tem uma história de um jovem idêntico assim, né? Ele saiu da sua casa, foi-se embora, e quando ele começou a passar necessidade também, ele mandou uma carta para os pais dele, né? Se o pai dele ainda recebeu ele ou não, porque ele achou que ele foi embora, né? Fez coisa ruim para o seu pai, e ele mandou uma carta, e na carta perguntava se o seu pai não o amava ele, né? Se ele poderia voltar, né? Se daí eu receber ele, aleluia. E ele mandou dizer na carta: olha, meu pai, que o fundo da casa dele passava uma estrada, né? Ele disse, aí ele mandou na carta dizendo: olha, meu pai, aleluia, se vocês ainda me amam, né? E vocês querem me aceitar, vocês põem um lencinho naquela árvore lá no fundo do quintal, e quando eu passar de carro, né, no ônibus, se eu ver esse lencinho, eu desço, né? Porque eu sei que vocês ainda me amam e vocês vão me receber de volta, aleluia. E ele mandou aquela carta, seu pai recebeu e se alegraram muito. E o seu pai, tá bom. Aí seu pai disse, botou, mas só que seu pai não botou um lenço, botou um lençol logo, né?
para mostrar que seu pai o amava ainda, aleluia. E quando ele passou ali pelaquela estrada, ele olhou lá para o quintal, que era a casa dele, ele viu um lençol e disse: meu pai me ama mesmo, dá nome a receber. Não é só um lenço, é um lençol, né? Aleluia, aquele lençol branco, falando tudo o que o seu pai estava querendo dizer para ele, né? Que o seu pai o amava e queria a volta dele, né? E ele desceu e voltou para a sua casa, né? Assim Jesus narrou esta parábola também, desse pai, né? E esses dois filhos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos fala que o seu pai o recebeu, né, com alegria, aleluia, o abraçou, e ele disse aquelas palavras, né? Olha, meu pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho, né? Aleluia. Palavra de humilhação, né? Palavra que seu pai reconheceu que ele tinha se arrependido, que ele tinha ressuscitado daquele modo que ele pensava, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes a palavra ela fala muito, né? Ela diz o que nós estamos sentindo, aleluia, o que nós estamos pensando. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquelas palavras daquele jovem, o pai entendeu, e o pai se alegrou porque tinha ressuscitado o seu filho. O seu filho estava morto, aleluia. Ele fala, ele ressuscitou. Muitas vezes a pessoa, mesmo com vida, está morto, né? No seu modo de pensar, no seu modo de agir, né? Está morto, né? Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a palavra de Deus foi dita nesta noite. Quando Jesus tiver voltar, Ele quer nos encontrar, nós fazemos a sua vontade, né? Fazendo o seu querer, né? Vivendo uma vida, aleluia, de amor para com o nosso próximo, né? Com nossa família, nossos irmãos, estando dentro da vontade do Senhor, né? Vigiando. Louvado seja o nome. É bom quando muitas vezes o Senhor nos encontrar fazendo bem, né? Não muitas vezes fazendo mal, mas nos fazendo bem, né? Nós estamos ligados naquilo que Ele quer para conosco, em oração, estando na casa do Senhor, andando nos caminhos do Senhor. Quando Ele vir, Ele quer nos encontrar assim. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos fala que o seu pai se alegrou tanto que mandou os seus servos, né, trazer um anel. Louvado